Justiça é dar a cada um o que é seu. O saber é prazeroso, é sensual. O fato de ter de dizer a alguém eu sou honesto me humilha. Se eu quisesse ser a Gisele Bündchen, eu tinha que cortar os pulsos. Para fazer arte de boa qualidade. A história da atividade intelectual recente no Brasil deveria ser reescrita. Olá, seja bem-vindo ao Diversidade, um espaço da psicologia na televisão brasileira. Diversidade é uma parceria entre o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. Nesse primeiro programa, inédito de 2005, Diversidade vai falar sobre alguns aspectos que envolvem o que se chama de populações em risco. Grupos que sofrem com a discriminação e o preconceito, que não tiveram a devida atenção do poder público e que a sociedade acabou colocando à margem. Mas de uns anos para cá, a margem foi ficando cada vez mais cheia e mais distante do centro das decisões sobre sua própria vida. Foi quando os movimentos e organizações sociais entraram no quadro e começaram a abrir os olhos do Estado para as consequências da discriminação. Fenômeno típico dos últimos 40 anos, hoje temos vários exemplos de trabalhos sociais que tratam basicamente com a inclusão. E nesse processo, a contribuição da psicologia foi e está sendo fundamental. É sobre isso que vamos falar hoje, sobre o trabalho do psicólogo e da sociedade civil com as populações vulneráveis. Está no ar Diversidade. No programa de hoje você vai ver Projeto Pindorama, um trabalho realizado com a comunidade indígena dentro de uma universidade paulista. Parada Gay, a história de uma manifestação que virou festa. Ou seria o contrário? O que é necessário para o processo de inclusão dos deficientes físicos na sociedade? Cecília Coimbra fala sobre o engajamento dos psicólogos na luta por justiça social e pelos direitos humanos. Vamos começar o Diversidade com um tema pouco abordado pela mídia brasileira: a transgenitalização, as operações para mudança de sexo. Em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, um trabalho de referência é feito por uma equipe interdisciplinar que ajuda o paciente antes e depois da operação. É lógico que a psicologia não poderia deixar de estar presente. 1,72 m de altura, cabelos longos, decote ousado e muito charme. Mas esta bela morena só nasceu há 6 anos. Antes, se chamava Silvio Luiz. A transexual Maria Augusta foi a primeira pessoa a fazer a cirurgia de mudança de sexo depois da lei que autorizou o procedimento em hospitais universitários em caráter experimental. Viver antes da cirurgia, hoje, pesando tudo, foi até engraçado, tá? Teve momentos assim, muitos momentos de conflitos terríveis, existenciais, crises terríveis. Nunca tive o intuito de me suicidar, mas achava assim que morrer seria perfeito. Se alguém me matasse ou se eu morresse por algum motivo, seria maravilhoso. Mas eu percebi depois da cirurgia que eu queria que morresse aquela angústia, aquela agonia. Hoje não, hoje o que eu mais quero é viver muito ainda. Eu estou muito, mas muito realizada e feliz. Guta, como prefere ser chamada, diz que se sente mulher desde sempre e com a operação garante que nasceu de novo. E ao contrário do que muita gente pensa, não há castração no procedimento. O órgão masculino é reaproveitado e colocado na abertura que vai simular a vagina. Por isso, a pessoa operada não perde a sensibilidade no local. Era tudo de que Guta precisava para se sentir uma mulher completa. Antes era um pesadelo, agora é vida real e vida boa, com qualidade de vida, com alegria, com sorriso verdadeiro, espontâneo. Antes era um sorriso forçado, hoje é um sorriso de verdade. Foi aqui no Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, que Silvio Luiz se transformou em Maria Augusta. E desde então, outros 45 transexuais puderam finalmente fazer as pazes com o próprio corpo. Mas a mudança de sexo não depende só da cirurgia. É por isso que nesse processo também estão envolvidos um advogado, assistente social, psiquiatra e uma psicóloga. Jaqueline é a psicóloga da equipe. O trabalho dela, que começa 2 anos antes da operação, ajuda no conflito que as pacientes têm entre o corpo masculino e a identidade feminina. E depois da cirurgia, a orientação psicológica continua. Muitas chegam com um modelo de mulher, né? Qual é o significado, o sentido de ser mulher? Como é que é a expressão? E o trabalho do psicólogo ajuda muito, né?
nessa trajetória delas poderem expressar que mulher é essa, né? E como, né, eu vou expressar essa mulher que está aprisionada dentro desse corpo, né? A assistente social atua na hora de inserir essa nova identidade do transexual na sociedade. Quando eles chegam aqui, existe muito preconceito e discriminação em relação ao trabalho. Às vezes o crachá está com o nome masculino e aí está aquela pessoa feminina. Então a gente manda, feito todo contato com prefeituras, para que seja mudado esse tipo de comportamento, assim, porque a discriminação é o desconhecimento, né, do transexual, que é diferente do travesti e o homossexual. E a mudança de toda a documentação depende de um processo judicial, tarefa da advogada da equipe. É uma ação de retificação de nome e de gênero. A gente entende, sob o ponto de vista constitucional, que qualquer outra designação que não seja do sexo feminino seria caracterizada um evidente preconceito. Então, o fundamento que nós temos para embasar esse pedido está na Constituição Federal, né? No direito de cidadania, no direito à vida, à saúde. Marcos não desanima com todo esse processo que ainda tem pela frente. Viaja 4 horas para chegar ao hospital e tenta ter paciência durante essa espera. Você lidar com uma blusa que você não gosta, você vai no seu armário, tira a blusa e coloca outra. Agora imagine você lidar com um órgão que você não gosta e ter que ver ele todo dia. Aquilo ali é tipo uma afirmação ainda, você não é completa. Então eu estou buscando isso, ser completa para mim. Agora tudo que ele quer é fazer a cirurgia e ser Márcia também no corpo. Você é um homem ou você é uma mulher? Eu sou uma mulher. Sou uma mulher de alma. Só falta completar o meu corpo. Mas a minha alma, o meu instinto, o meu ser é mulher. Graças a Deus. Sou muito feliz de ser sim. Posso te dizer para você que se perguntasse se existe uma reencarnação, se eu queria vir já mulher, não. Eu queria vir Marcos e me transformar aos poucos como me transformei em mulher, sabe por quê? Porque tudo que uma mulher simplesmente é ter, para mim, é uma conquista. Então, o impossível não existe para mim, porque eu sou filha do impossível. E para quem duvida dessas novas mulheres, Guta faz questão de dizer que, além de mulher, é moderna e bem resolvida. Estou amando ninguém, além de mim mesma, que eu descobri que o amor próprio é o melhor remédio para tudo. Mas, assim, é uma vida social, afetiva, sexual, familiar, 100%. Nem sempre as pessoas têm disponibilidade para conversar conosco nas ruas. Ainda mais quando a pergunta não é nada usual. Do que você é diferente dos outros? O que eu acho eu diferente dos outros? Eu acho que eu não sou diferente, mas eu sou meiga, sou muito meiga, né? Então eu acho que o que tem de diferente é que ninguém chega a ser igual a ninguém. Eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou alegre. Eu sinto uma coisa diferente, assim. Costumam falar que sou muito determinada. Que nem eu sou kardecista, então eu gosto sempre ajudando, eu sempre ali junto. Nem todo mundo é assim. Pensamento, as ideias, né? As ideias, a sensibilidade artística que os artistas geralmente têm. Né? Pode ser isso que eu me sinto diferente. As outras pessoas, para mim, é normal, né? Agora, eu tenho dentro de mim que eu me sinto diferente, que eu luto para vencer, né? Você entendeu? Diferente? Assim, eu acho que o nosso corpo, mano, tá ligado? Pode ser igual, assim, para toda a humanidade. Mas a nossa alma, o que a gente sente, a nossa reflexão de vida, o nosso conhecimento, é uma coisa que é só nossa, entendeu? Eu sou da geração beatnik, hippie, levo minha vida pacífica e livremente. Então é isso. Não sou materialista, não sou egoísta. É um pouco de diferença, né? Para comentar as respostas da população, Diversidade convidou a psicóloga Cristina Perdomo. Quando as pessoas se definem, então, como diferentes, talvez em uma tentativa de resgatar a subjetividade e sair de uma massificação. Os que talvez conseguem explicar de uma maneira melhor são os hippies da Praça da República, onde eles dizem que a alma é diferente. É verdade, a alma é diferente. O que quer dizer isto? Que um sujeito, na sua constituição histórica, é absolutamente individual. Isto é o que resgata a psicanálise. Que apesar de a história, as sociedades terem suas formas
de encauzamento, digamos, de formação de subjetividades, cada de nós será modelado por essas formas históricas e políticas, ideológicas, de maneiras diferentes. Diferente? Em nada. Eu sou um cidadão igual a qualquer outro cidadão. Eu creio que todos somos iguais. Todos são pessoas iguais como ele, todos somos amigos. Não há nenhuma diferença porque todas as pessoas são de carne e hueso. Não, eu acho que está tudo normal. Tá tudo, não sou muito diferente, não. Isso é tudo normal, não sou diferente de ninguém. Os outros é que tem umas pessoas que é mais mentira que eu, mas eu sou comum igual aos outros, normal. Não me sinto diferente de ninguém. Normal versus diferente. Então, ser normal é ser bom, não incomodar, não destoar, não questionar e ser o menos discrepante possível do resto da massa. Querer ser igual a todos ou de querer ser absolutamente diferente respondem exatamente ao mesmo padrão, a sentir que a sociedade, se te massifica, te mata. E que a única maneira que você tem de viver é encontrar uma maneira de mostrar aquilo que você diz, mas, por outro lado, existe o temor de incomodar aos detentores do poder, e não sabemos o que acontece quando alguém contesta o poder do establishment. Em abril, São Paulo vai receber o primeiro congresso da União Latino-Americana de Entidades de Psicologia, a ULAPSE. O congresso reunirá profissionais e entidades de todo o continente nos dias 21, 22, 23 e 24 de abril no Memorial da América Latina e no Campi Memorial da Uninove. Maiores informações você consegue no site do Conselho Regional de Psicologia, o www.crpsp.org.br. Desde o final de fevereiro, o Banco Social de Serviços em Psicologia vem realizando em parceria com o Conselho Federal e o Conselho Regional uma série de encontros sobre políticas públicas. São debates com profissionais de diversas áreas, onde estão sendo apresentadas as contribuições da psicologia para a reflexão sobre as políticas públicas em nosso país. Como o Banco Social tem como função principal levar os psicólogos a refletirem e atuarem em projetos que visem ajudar a implementação de políticas públicas, ou reforçando as existentes ou propondo novas. Diante disso, nós tivemos a ideia, o Conselho Federal, de fazer esse evento sobre políticas públicas, envolvendo não só temas gerais da política pública, como se desenvolvem as políticas públicas, ética e política pública e direitos humanos, como também tem outros 6 eventos, que são 9 ao todo, que versam sobre os projetos específicos do Banco Social. Os encontros prosseguem no final de março. No dia 29, às 19 horas, o tema será Políticas Públicas e População do Sistema Penitenciário, segregar ou reinserir. No dia seguinte, uma quarta-feira, no mesmo horário, o tema será Políticas Públicas e Educação. E no dia 31 de março, o ciclo se encerra com o tema Adolescentes em Conflito com a Lei, Vingança ou Inserção Social. Os encontros estão sendo realizados com a parceria da Unesco, do Unicef e do ILANUD. Maiores informações você já sabe, www.crpsp.org.br. 2 temas que foram agregados a essas discussões são a ética e os direitos humanos. Já há algum tempo, os psicólogos têm uma participação importante junto a diversos organismos que trabalham a questão dos direitos humanos. Mas é preciso uma atuação ainda maior e melhor. Para falar sobre isso, Diversidade tem a honra de receber a psicóloga Cecília Coimbra. Cecília é professora da Universidade Federal Fluminense e uma das mais atuantes ativistas dos direitos humanos em nosso país. Em 1985, ajudou a fundar o paradigmático grupo Tortura Nunca Mais, pelo qual já atuou em diversas funções, inclusive como presidente entre os anos de 93 e 2001. Hoje está na vice-presidência do grupo. Pelo Conselho Federal de Psicologia, Cecília Coimbra presidiu a Comissão Nacional dos Direitos Humanos de 97 a 2001. Pensar na psicologia, em especial na prática do psicólogo, no mundo de hoje, diante de um quadro
onde se produz cada vez mais miséria, onde se produz cada vez mais desemprego, onde se produz cada vez mais desesperança, é um desafio para todos nós. Quer dizer, o psicólogo hoje, ele tem à frente dele, quer dizer, populações vulneráveis, populações extremamente desrespeitadas, populações que pela sua própria miséria, quer dizer, não têm nenhum sentido em termos de vida, né, muitas vezes. E eu acho que isso é uma questão muito séria que se coloca para nós, no momento em que ainda a nossa formação tem sido uma formação voltada para determinados segmentos da classe média e para as elites de um modo geral. Quer dizer, a gente não pode esquecer que a psicologia no Brasil, ela tem o seu boom, tem seu grande desenvolvimento, podemos dizer assim, no período terrível da ditadura militar, né? No período de terrorismo de Estado, onde a censura se fazia presente, onde a repressão, a tortura, a violação dos direitos humanos era frequente. E a psicologia, ela tem essas marcas, né? A atuação do psicólogo, ainda hoje, infelizmente, né, hegemonicamente, ela ainda está voltada, essa atuação, para determinados segmentos sociais, especialmente classe média e elite. Então, pensar, né, no psicólogo voltado para essas populações, né, miseráveis, pobres, que estão sendo, inclusive, objeto hoje de diárias e cotidianas violações, que estão sendo exterminadas, porque não há mercado para todos hoje, né? Eu acho que é um desafio que se coloca para todos nós. Quer dizer, falar dessa prática do psicólogo é falar, então, dos direitos humanos. É falar de como o psicólogo pode, com a sua prática, e uma prática, eu acho que tem que ser uma prática extremamente crítica com relação ao que a universidade ainda hoje vem ensinando, né, hegemonicamente. Eu acho que essas nossas falas, eu acho que as propostas do Conselho Federal de Psicologia hoje, do próprio Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, são propostas ainda minoritárias dentro da área da psicologia, infelizmente. Quer dizer, eu acho que nós ainda trazemos, no geral, dentro da marca da formação do psicólogo, essa tradição cientificista, positivista, de neutralidade. Eu acho que colocar realmente o psicólogo diante do desafio que não ser um profissional neutro, mas efetivamente ser um profissional implicado com a realidade em que ele vive, com o mundo em que ele está inserido, né? Eu acho que diante disso é tentar entender, né, que a pobreza não tem uma essência, como de um modo geral vem sendo apresentado para a gente, né? Eu acho que nós temos uma cultura, nós temos uma tradição histórica, e quem passa, como no caso do Brasil, por 300 anos de escravidão, nós não passamos por isso impunemente. Nós temos nas nossas mentes, nos nossos corações, nas nossas subjetividades, marcadas, né, por um profundo desprezo à pobreza. Além de um profundo desprezo, nós temos um profundo medo dos pobres, né? E eu acho que o psicólogo tem que pensar nisso. Quer dizer, todo e qualquer cidadão, em especial o psicólogo, né, que eu acho que hoje é um trabalho importante que ele se coloca, no sentido de como trabalhar com essas pessoas, né, com o miserável, com o pobre, com aquele que é relegado a um estado de não humanidade, né? Quer dizer, eu acho que pensar nisso é pensar em todas as subjetividades que têm sido produzidas ao longo do século XIX, ao longo do século XX, onde a pobreza é mostrada como perigosa, né? Onde a pobreza é mostrada como raiz da violência. Onde tem a pobreza, tem a violência. Quer dizer, eu passei agora por um muro aqui de São Paulo e estava assim: vamos acabar com a fome, vamos acabar com a violência, né? E é importante que a gente pense sobre isso. Será que a fome está diretamente vinculada à violência? Será que a violência está vinculada diretamente com a pobreza? Né? Eu acho que nós temos que pensar sobre isso. Isso é uma causa, né, extremamente mecanicista, é uma lógica, é um raciocínio extremamente mecanicista, né, que tenta anular todo um contexto e toda uma série de forças que atravessam, né, a questão da fome, a questão da miséria, a questão da pobreza. Quer dizer, a gente não pode, e isso a gente tem aprendido ao longo dos anos, né? A gente não pode
em hipótese alguma, afirmar que com a pobreza está a violência, né? Em 13 de junho de 2004, São Paulo realizou a maior parada GLBT do mundo. Mais de 1.800.000 pessoas foram para as ruas para participar da manifestação. Um desfile da diversidade cultural de uma das maiores cidades do mundo. Vamos conhecer um pouco da história da parada. O embrião das paradas gays no mundo foi uma invasão policial a um bar frequentado por homossexuais em Greenwich Village, em Nova York, nos Estados Unidos. Era a manhã de 6 de junho de 1969 e uma multidão se formou na porta do bar, enquanto a polícia liberava alguns fregueses, dando ordem de prisão para drag queens e travestis. Ao sair, todos eram ovacionados pela população. Seguiram-se 3 dias de distúrbios, reivindicações e violência policial. Uma semana depois, aconteceu a primeira marcha gay para comemorar o levante de Stonewall, o nome do tal bar. A partir daí, o dia 28 de junho passou a ser comemorado como o Dia Mundial do Orgulho Gay. Em São Paulo, a parada GLBT tomou proporções gigantescas. É a Associação do Orgulho GLBT quem organiza a parada. E a associação, ela não organiza somente a parada. Existem, além da parada, outros eventos paralelos que acontecem junto da parada, ou seja, a parada é apenas o ápice de diversos eventos. E ao longo do ano inteiro nós temos vários trabalhos sociais, né? Com aconselhamentos psicológicos, aconselhamento jurídico. A parada de São Paulo surgiu após um ato realizado na Praça Roosevelt, em 1996. Um ano depois aconteceu a primeira passeata, com a participação de 2.000 pessoas. Ano a ano, o número de participantes aumentou exponencialmente. Foram 8.000 em 98, 35.000 em 99, 120.000 em 2000. A parada é um grande espaço de quebra de paradigmas, de quebra de preconceitos, porque, inclusive, na nossa parada, ela é uma parada onde participa toda a sociedade. Ela não é uma parada restrita e exclusiva a homossexuais, né? Nós trabalhamos um conceito e uma ideia de que a militância só é possível através da educação, através do convívio e através de um conflito pacífico, né? Que é exatamente nesses eventos públicos que acontecem principalmente no mês do Orgulho Gay, que é o mês de junho, envolvendo toda a sociedade. Com o número de 1.800.000 pessoas do último ano, a Parada Gay de São Paulo superou as paradas de Nova York, que teve 1 milhão de participantes, e de Toronto, no Canadá, com 900.000 participantes. Gostaria de convidar, então, todos os telespectadores a participarem da próxima Parada do Orgulho Gay em São Paulo, que acontecerá no dia 29 de maio. O tema desse ano é Parceria Civil Já, Direitos Iguais, nem mais nem menos. E fiquem atentos, porque os nossos eventos do Orgulho GLBT começam no dia 22 de maio e se estendem ao longo de junho inteiro. São exposições de fotografia, teatro, cinema, música, enfim, vários espaços de discussão e de diálogo com a comunidade para que vocês possam conhecer melhor o que é ser GLBT e para que nós podemos, enfim, nos conhecer melhor dentro dessa sociedade. Obrigado. Esse mês, o Diversidade veio até a PUC de São Paulo para mostrar um dia na vida do psicólogo da universidade. Mas não é só isso. A profissional que nós vamos conhecer trabalha com a questão indígena, ajudando na inclusão de alunos de várias tribos do Brasil ao ambiente universitário. É a professora Ana Bataglin que está à frente deste projeto. Como psicóloga, ela faz um acompanhamento psicopedagógico dos estudantes indígenas. Eles têm dificuldade porque eles não vêm de escolas muito boas, então de se sentir menos porque não tem condição econômica para xerox, condição econômica para compra de livro. Então a gente tenta trabalhar, encaminhar essas questões dentro da universidade, mas ao mesmo tempo trabalhar a riqueza e o espaço que eles têm de mostrar essa riqueza, né? A riqueza indígena e o espaço. Na PUC de São Paulo, há 55 alunos indígenas matriculados em diferentes cursos. E é o 4º ano que eles têm este apoio dentro da universidade, que vai desde bolsas de estudo até reuniões e encontros. Você é muito quieta, assim, de estar conversando, perguntando, e esse auxílio, assim, dessas reuniões faz com que você fique mais aberta, tenha mais um espaço e, assim, mais firme, né? Ser mais forte para estar fazendo pergunta, para estar indo atrás dos ideais, eu acho importante. E agora a gente está conquistando espaço universitário para
está dando o nosso próprio destino, né? E a atuação do psicólogo com a questão indígena não se restringe aos muros da academia. A gente não percebe a influência que tem na formação do caboclo, do sertanejo do Nordeste, né? E a influência que ainda pode ter pelo que ele pode ensinar para nós. Então, na realidade, é um resgate de identidade dos nossos alunos indígenas, porque nós temos 55 alunos indígenas aqui na PUC, para que a gente possa, eles ao resgatar a identidade indígena deles na cidade, nós possamos resgatar a totalidade da nossa identidade nacional. Então, na realidade, é tanto um trabalho a nível do indivíduo, dos nossos alunos, como um trabalho numa perspectiva mais ampla, da importância da identidade brasileira, da importância de reconhecer o caráter multifacetado da nossa identidade. A cada 4 anos, quando são realizadas as Paralimpíadas, a sociedade lembra da existência das pessoas com deficiência. A imprensa cobra mais incentivo para os atletas e fala sobre suas dificuldades. Os atletas, por sua vez, são tratados como heróis. Mas apenas poucas semanas depois de encerrada a competição, voltam à difícil tarefa de viver em um país com poucas políticas voltadas para dar a eles as condições mínimas de cidadania. Para falar sobre esse assunto, a psicóloga Ana Bock conversa com um consultor de inclusão social e autor de livros sobre o tema, Romeu Kazumi Sasaki. Vale a pena conferir esse bate-papo. Romeu, pois não. Vários termos têm sido utilizados pela população em geral, nas leis, na ciência, né? Portador de necessidades especiais, deficiente, aleijado. Qual é o termo hoje correto que nós devemos procurar usar? Hoje, cada vez mais se firmou um consenso, tanto no Brasil como no mundo inteiro, chamarmos pessoa com deficiência. E a gente pode variar isso. Todos os tipos de deficiência. Quando há necessidade, a gente pode especificar. Pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência mental, e assim por diante. Ou então trocar pessoa como aluno, filho, trabalhador, funcionário. Quer dizer, não dá mais para dizer surdo, surdo-mudo. A gente não deve utilizar esse termo. Por que é que a gente não deve utilizar esses termos? Por que houve essa mudança? Bom, é uma longa história, né? Que a partir da década de 80, tornou-se cada vez mais comum que a gente tomasse a pessoa que tem deficiência como pessoa, né? Mais do que a deficiência. Então, originou-se aí a questão da palavra pessoa. E isso exige respeito para com ela, né? Porque ela deve ser vista como outra pessoa qualquer, né? E não pela deficiência, assim como um ser humano inteiro. É por isso que a gente está... A gente, às vezes, trata, mesmo no campo da psicologia, né? A gente toma a pessoa deficiente, com deficiência, né? Como alguém que é coitado, que merece pena ou que é passivo, talvez mais isso. Talvez os psicólogos não se equivoquem em tomar como alguém que mereça pena, mas toma como alguém passivo. Isso acontece? É comum ainda acontecer que a gente veja a pessoa como passiva? Já houve uma época em que quase todo mundo que tinha uma deficiência tinha essa aparência, tinha essa postura de ser uma pessoa submissa, incapaz, vítima, coitadinho. Elas próprias tinham essa postura até para corresponder à expectativa da sociedade, né? Os valores eram esses. Mas na medida em que as pessoas com deficiência começaram a ter uma noção de dignidade própria, de seus direitos, pessoa humana e tal, a atitude mudou também. Então, hoje nós temos, dentro do segmento das pessoas com deficiência, pessoas que têm essa postura de não se achar um coitadinho, ou uma vítima, ou um submisso. Hoje eles se organizam? Sim, estão bem organizados. Foi a partir de 79 que o Brasil começou a se organizar. E hoje é um movimento muito forte em todo o Brasil, né? Eles estão presentes em todas as instâncias, tanto municipais, estaduais como federais, e também na parte pública e particular. Estão fazendo parte de elaboração de leis, políticas públicas. O que é que se reivindica? Quando eles se organizam, o que é que eles estão reivindicando na maior parte das vezes? Eles reivindicam todos os direitos que uma pessoa tem, um cidadão tem, eles estão reivindicando todos esses direitos,
mas principalmente respeito para com elas, pela dignidade que elas têm e pelos direitos que elas têm também. Então, o respeito é muito importante nesse momento. E quando a gente pensa em construir políticas públicas para a cidadania, o que é que tem sido feito no Brasil para isto, no caso das pessoas com deficiência? Tem sido feito o seguinte, até pouco tempo, quando a pessoa com deficiência, agora vamos falar só da pessoa com deficiência, quando a pessoa com deficiência percebia, a lei já estava pronta, a política já estava pronta, e aí que o pessoal ia olhar a lei ou a política pública e descobrir que falta muita coisa, está tudo errado, enfim. Então, hoje, ultimamente, as pessoas com deficiência, através de seus conselhos, suas comissões, né, seus movimentos, suas associações, estão exigindo a participação na elaboração e não depois que a lei já está pronta ou aprovada. Certo. E aí, nós temos hoje, podemos dizer que o Brasil hoje tem políticas públicas na maior parte dos municípios, na maior parte dos estados, para a inclusão de pessoas com deficiência? Podemos dizer o seguinte, na esfera federal, bastante avanço, né? O último decreto importante é o decreto 5.296, que é do dia 2 de dezembro de 2004, agora, né? Que é o decreto que regulamenta as duas leis anteriores, a lei da acessibilidade arquitetônica, comunicacional, atitudinal, né, tecnológica, e também o atendimento às necessidades de transporte e assim por diante. Então, é muito importante esse decreto, porque ele realmente abrange todas as necessidades da pessoa com deficiência. E o que falta hoje no Brasil para a gente poder ter orgulho do que fizemos nessa área? Falta justiça social. Nós devemos colocar a questão da deficiência dentro do contexto maior do desenvolvimento do país, desenvolvimento social, econômico, político, cultural. Outro fator que dificulta é que a mobilização do próprio segmento das pessoas com deficiência ainda não é forte, né? Ainda não é nacional. Eles são pontuais, né? Tem um movimento aqui, outro ali, uma pressão ali. Hoje, graças à internet, há muita comunicação nacional. Então, via internet, nós estamos nos comunicando com tudo quanto é entidade, tudo quanto é comissão, conselho, governo, sabe? Então, vamos dizer, um recurso importante que está ajudando a gente a mobilizar melhor, mas ainda não está consolidado esse movimento. Mas chegamos lá, é isso? Vamos chegar Chegaremos lá. lá. E outra coisa, nós estamos trabalhando, esse segmento das pessoas deficientes, trabalhando com outros segmentos, juntos, negro, mulher, índia, assim por diante. Sim, porque a pessoa com deficiência tem uma outra condição, né? Ou é mulher, ou é negro. Isso, Então, o segmento das pessoas com deficiência tem exatamente, está lá dentro a mulher, o negro, o pobre, a criança, o idoso, e assim por diante. Legal. Isso. Chegamos lá. Tá bom. Muito obrigada, viu, Romeu, pela sua colaboração para o nosso programa Diversidade. Está terminando mais um Diversidade. A gente agradece a sua companhia. Em abril estaremos de volta para falar sobre crianças e adolescentes. Até lá! Justiça é dar a cada um o que é seu.
O saber é prazeroso, é sensual. O fato de ter de dizer a alguém eu sou honesto me humilha. Se eu quisesse ser a Gisele Bündchen, eu tinha que cortar os pulsos. Fazer arte de boa qualidade. A história da atividade intelectual recente no Brasil deveria ser reescrita. Olá, seja bem-vindo ao Diversidade, um espaço da psicologia na televisão brasileira. Diversidade é uma parceria entre o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. Nesse primeiro programa, inédito de 2005, Diversidade vai falar sobre alguns aspectos que envolvem o que se chama de populações em risco. Grupos que sofrem com a discriminação e o preconceito, que não tiveram a devida atenção do poder público e que a sociedade acabou colocando à margem. Mas de uns anos para cá, a margem foi ficando cada vez mais cheia e mais distante do centro das decisões sobre sua própria vida. Foi quando os movimentos e organizações sociais entraram no quadro e começaram a abrir os olhos do Estado para as consequências da discriminação. Fenômeno típico dos últimos 40 anos, hoje temos vários exemplos de trabalhos sociais que tratam basicamente com a inclusão. E nesse processo, a contribuição da psicologia foi e está sendo fundamental. É sobre isso que vamos falar hoje, sobre o trabalho do psicólogo e da sociedade civil com as populações vulneráveis. Está no ar, Diversidade. No programa de hoje você vai ver Projeto Pindorama, um trabalho realizado com a comunidade indígena dentro de uma universidade paulista. Parada Gay, a história de uma manifestação que virou festa. Ou seria o contrário? O que é necessário para o processo de inclusão dos deficientes físicos na sociedade? Cecília Coimbra fala sobre o engajamento dos psicólogos na luta por justiça social e pelos direitos humanos. Vamos começar a Diversidade com um tema pouco abordado pela mídia brasileira: a transgenitalização, as operações para mudança de sexo. Em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, um trabalho de referência é feito por uma equipe interdisciplinar que ajuda o paciente antes e depois da operação. É lógico que a psicologia não poderia deixar de estar presente. 1,72 m de altura, cabelos longos, decote ousado e muito charme. Mas esta bela morena só nasceu há 6 anos. Antes, se chamava Silvio Luiz. A transexual Maria Augusta foi a primeira pessoa a fazer a cirurgia de mudança de sexo depois da lei que autorizou o procedimento em hospitais universitários em caráter experimental. Viver antes da cirurgia, hoje, pesando tudo, foi até engraçado, tá? Teve momentos assim, muitos momentos de conflitos terríveis, existenciais, crises terríveis. Nunca tive o intuito de me suicidar, mas achava assim que morrer seria perfeito. Se alguém me matasse ou se eu morresse por algum motivo, seria maravilhoso. Mas eu percebi depois da cirurgia que eu queria que morresse aquela angústia, aquela agonia. Hoje não, hoje o que eu mais quero é viver muito ainda. Eu estou muito, mas muito realizada e feliz. Guta, como prefere ser chamada, diz que se sente mulher desde sempre e com a operação garante que nasceu de novo. E ao contrário do que muita gente pensa, não há castração no procedimento. O órgão masculino é reaproveitado e colocado na abertura que vai simular a vagina. Por isso, a pessoa operada não perde a sensibilidade no local. Era tudo de que Guta precisava para se sentir uma mulher completa. Antes era um pesadelo, agora é vida real e vida boa, com qualidade de vida, com alegria, com sorriso verdadeiro, espontâneo. Antes era um sorriso forçado, hoje é um sorriso de verdade. Foi aqui no Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, que Silvio Luiz se transformou em Maria Augusta. E desde então, outros 45 transexuais puderam finalmente fazer as pazes com o próprio corpo. Mas a mudança de sexo não depende só da cirurgia. É por isso que nesse processo também estão envolvidos um advogado, assistente social, psiquiatra e uma psicóloga. Jaqueline é a psicóloga da equipe. O trabalho dela, que começa 2 anos antes da operação, ajuda no conflito que as pacientes têm entre o corpo masculino e a identidade feminina. E depois da cirurgia, a orientação psicológica continua. Muitas chegam
modelo de mulher, né? Qual é o significado, o sentido de ser mulher? Como é que é a expressão? E o trabalho do psicólogo ajuda muito, né? Nessa trajetória delas poderem expressar que mulher é essa, né? E como, né? Eu vou expressar essa mulher que está aprisionada dentro desse corpo, né? A assistente social atua na hora de inserir essa nova identidade do transexual na sociedade. Quando eles chegam aqui, existe muito preconceito e discriminação em relação ao trabalho. Às vezes o crachá está com o nome masculino e aí está aquela pessoa feminina. Então a gente manda, feito todo contato com prefeituras, para que seja mudado esse tipo de comportamento, assim, porque a discriminação é o desconhecimento, né, do transexual, que é diferente do travesti e o homossexual. E a mudança de toda a documentação depende de um processo judicial, tarefa da advogada da equipe. É uma ação de retificação de nome e de gênero. A gente entende, sob o ponto de vista constitucional, que qualquer outra designação que não seja do sexo feminino seria caracterizado um evidente preconceito. Então, o fundamento que nós temos para embasar esse pedido está na Constituição Federal, né? No direito de cidadania, no direito à vida, à saúde. Marcos não desanima com todo esse processo que ainda tem pela frente. Viaja 4 horas para chegar ao hospital e tenta ter paciência durante essa espera. Você lidar com uma blusa que você não gosta, você vai no seu armário, tira a blusa e coloca outra. Agora imagine você lidar com um órgão que você não gosta e ter que ver ele todo dia. Aquilo ali é tipo uma afirmação ainda, você não é completa. Então eu estou buscando isso, ser completa para mim. Agora tudo que ele quer é fazer a cirurgia e ser Márcia também no corpo. Você é um homem ou você é uma mulher? Eu sou uma mulher. Sou uma mulher de alma. Só falta completar o meu corpo. Mas a minha alma, o meu instinto, o meu ser é mulher. Graças a Deus. Sou muito feliz de ser sim. Posso te dizer para você que se perguntasse se existe uma reencarnação, se eu queria vir já mulher, não. Eu queria vir Marcos e me transformar aos poucos como me transformei em mulher, sabe por quê? Porque tudo que uma mulher simplesmente é ter, para mim é uma conquista. Então o impossível não existe para mim, porque eu sou filha do impossível. E para quem duvida dessas novas mulheres, Guta faz questão de dizer que além de mulher, é moderna e bem resolvida. Estou amando ninguém, além de mim mesma, que eu descobri que o amor próprio é o melhor remédio para tudo. Mas assim, é uma vida social, afetiva, sexual, familiar, 100%. Nem sempre as pessoas têm disponibilidade para conversar conosco nas ruas. Ainda mais quando a pergunta não é nada usual. No que você é diferente dos outros? O que eu acho eu diferente dos outros? Eu acho que eu não sou diferente, mas eu sou meiga, sou muito meiga, né? Então eu acho que o que tem de diferente é que ninguém chega a ser igual a ninguém. Eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou alegre. Eu sinto uma coisa diferente, assim. Costumam falar que sou muito determinada. Que nem eu sou kardecista, então eu gosto sempre ajudando, eu sempre ali junto. Nem todo mundo é assim. Pensamento, as ideias, né? As ideias, a sensibilidade artística que os artistas geralmente têm. Né? Pode ser isso que eu me sinto diferente. As outras pessoas, para mim, é normal, né? Agora, eu tenho dentro de mim que eu me sinto diferente, que eu gosto eu luto para vencer, né? Você entendeu? Diferente? Assim, eu acho que o nosso corpo, mano, tá ligado? Pode ser igual, assim, para toda a humanidade. Mas a nossa alma, o que a gente sente, a nossa reflexão de vida, o nosso conhecimento, é uma coisa que é só nossa, entendeu? Eu sou da geração beatnik, hippie, levo minha vida pacífica e livremente. Então é isso. Não sou materialista, não sou egoísta. É um pouco de diferença, né? Para comentar as respostas da população, Diversidade convidou a psicóloga Cristina Perdomo. Quando as pessoas se definem, então, como diferentes, talvez em uma tentativa de resgatar a subjetividade e sair de uma massificação. Os que talvez conseguem explicar de uma maneira melhor são os hippies da Praça da República, onde eles dizem que a alma é diferente. É verdade, a alma é diferente. O que quer dizer isto? Que um sujeito, na sua constituição histórica,
absolutamente individual. Esto es lo que resgata a psicanálisis, que a pesar de a historia, as sociedades terem suas formas de encausamento, digamos, de formação de subjetividades, cada de nós será modelado por essas formas históricas e políticas, ideológicas, de maneiras diferentes. Diferente? Em nada. Sou um cidadão igual a qualquer outro cidadão. Eu creio que todos somos iguais. Todos são pessoas iguais como ele, como eu, todos somos amigos. Não há nenhuma diferença porque todas as pessoas são de carne e hueso. Não, eu acho que está tudo normal. Tá tudo, não sou muito diferente, não. Isso é tudo normal, não sou diferente de ninguém. Os outros é que tem umas pessoas que é mais mentira que eu, mas eu sou comum igual aos outros, normal. Não me sinto diferente de ninguém. Normal versus diferente. Então, ser normal é ser bom, não incomodar, não destoar, não questionar e ser o menos discrepante possível do resto da massa. Querer ser igual a todos ou de querer ser absolutamente diferente respondem exatamente ao mesmo padrão, a sentir que a sociedade, se te massifica, te mata. E que a única maneira que você tem de viver é encontrar uma maneira de mostrar aquilo que você diz, mas, por outro lado, existe o temor de incomodar aos detentores do poder, e não sabemos o que acontece quando alguém contesta o poder do establishment. Em abril, São Paulo vai receber o primeiro congresso da União Latino-Americana de Entidades de Psicologia, a ULAPSE. O congresso reunirá profissionais e entidades de todo o continente nos dias 21, 22, 23 e 24 de abril no Memorial da América Latina e no Campi Memorial da Uninove. Maiores informações você consegue no site do Conselho Regional de Psicologia, o www.crpsp.org.br. Desde o final de fevereiro, o Banco Social de Serviços em Psicologia vem realizando em parceria com o Conselho Federal e o Conselho Regional uma série de encontros sobre políticas públicas. São debates com profissionais de diversas áreas, onde estão sendo apresentadas as contribuições da psicologia para a reflexão sobre as políticas públicas em nosso país. Como o Banco Social tem como função principal levar os psicólogos a refletirem e atuarem em projetos que visem ajudar a implementação de políticas públicas, ou reforçando as existentes ou propondo novas. Diante disso, nós tivemos a ideia, o Conselho Federal, de fazer esse evento sobre políticas públicas, envolvendo não só temas gerais da política pública, como se desenvolvem as políticas públicas, ética e política pública e direitos humanos, como também tem outros 6 eventos, que são 9 ao todo, que versam sobre os projetos específicos do Banco Social. Os encontros prosseguem no final de março. No dia 29, às 19 horas, o tema será Políticas Públicas e População do Sistema Penitenciário, segregar ou reinserir. No dia seguinte, uma quarta-feira, no mesmo horário, o tema será Políticas Públicas e Educação. E no dia 31 de março, o ciclo se encerra com o tema Adolescentes em Conflito com a Lei, Vingança ou Inserção Social. Os encontros estão sendo realizados com a parceria da Unesco, do Unicef e do ILANUD. Maiores informações você já sabe, www.crpsp.org.br. 2 temas que foram agregados a essas discussões são a ética e os direitos humanos. Já há algum tempo, os psicólogos têm uma participação importante junto a diversos organismos que trabalham a questão dos direitos humanos. Mas é preciso uma atuação ainda maior e melhor. Para falar sobre isso, Diversidade tem a honra de receber a psicóloga Cecília Coimbra. Cecília é professora da Universidade Federal Fluminense e uma das mais atuantes ativistas dos direitos humanos em nosso país. Em 1985, ajudou a fundar o paradigmático grupo Tortura Nunca Mais, pelo qual já atuou em diversas funções, inclusive como presidente entre os anos de 93 e 2001. Hoje está na vice-presidência do grupo.
Pelo Conselho Federal de Psicologia, Cecília Coimbra presidiu a Comissão Nacional dos Direitos Humanos de 97 a 2001. Pensar na psicologia, em especial na prática do psicólogo, no mundo de hoje, diante de um quadro onde se produz cada vez mais miséria, onde se produz cada vez mais desemprego, onde se produz cada vez mais desesperança, é um desafio para todos nós. Quer dizer, o psicólogo hoje, ele tem à frente dele, quer dizer, populações vulneráveis, populações extremamente desrespeitadas, populações que pela sua própria miséria, quer dizer, não têm nenhum sentido em termos de vida, né, muitas vezes. E eu acho que isso é uma questão muito séria que se coloca para nós, no momento em que ainda a nossa formação tem sido uma formação voltada para determinados segmentos da classe média e para as elites de um modo geral. Quer dizer, a gente não pode esquecer que a psicologia no Brasil, ela tem o seu boom, tem seu grande desenvolvimento, podemos dizer assim, no período terrível da ditadura militar, né? No período de terrorismo de Estado, onde a censura se fazia presente, onde a repressão, a tortura, a violação dos direitos humanos era frequente. E a psicologia, ela tem essas marcas, né? A atuação do psicólogo, ainda hoje, infelizmente, né, hegemonicamente, ela ainda está voltada, essa atuação, para determinados segmentos sociais, especialmente classe média e elite. Então, pensar, né, no psicólogo voltado para essas populações, né, miseráveis, pobres, que estão sendo, inclusive, objeto hoje de diárias e cotidianas violações, que estão sendo exterminadas, porque não há mercado para todos hoje, né? Eu acho que é um desafio que se coloca para todos nós. Quer dizer, falar dessa prática do psicólogo é falar, então, dos direitos humanos. É falar de como o psicólogo pode, com a sua prática, e uma prática, eu acho que tem que ser uma prática extremamente crítica com relação ao que a universidade ainda hoje vem ensinando, né, hegemonicamente. Eu acho que essas nossas falas, eu acho que as propostas do Conselho Federal de Psicologia hoje, do próprio Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, são propostas ainda minoritárias dentro da área da psicologia, infelizmente. Quer dizer, eu acho que nós ainda trazemos, no geral, dentro da marca da formação do psicólogo, essa tradição cientificista, positivista, de neutralidade. Eu acho que colocar realmente o psicólogo diante do desafio que não ser um profissional neutro, mas efetivamente ser um profissional implicado com a realidade em que ele vive, com o mundo em que ele está inserido, né? Eu acho que diante disso é tentar entender, né, que a pobreza não tem uma essência, como de um modo geral vem sendo apresentado para a gente, né? Eu acho que nós temos uma cultura, nós temos uma tradição histórica, e quem passa, como no caso do Brasil, por 300 anos de escravidão, nós não passamos por isso impunemente. Nós temos nas nossas mentes, nos nossos corações, nas nossas subjetividades, marcadas, né, por um profundo desprezo à pobreza. Além de um profundo desprezo, nós temos um profundo medo dos pobres, né? E eu acho que o psicólogo tem que pensar nisso. Quer dizer, todo e qualquer cidadão, em especial o psicólogo, né, que eu acho que hoje é um trabalho importante que ele se coloca, no sentido de como trabalhar com essas pessoas, né, com o miserável, com o pobre, com aquele que é relegado a um estado de não humanidade, né? Quer dizer, eu acho que pensar nisso é pensar em todas as subjetividades que têm sido produzidas ao longo do século XIX, ao longo do século XX, onde a pobreza é mostrada como perigosa, né? Onde a pobreza é mostrada como raiz da violência, onde tem a pobreza, tem a violência. Quer dizer, eu passei agora por um muro aqui de São Paulo e estava assim: vamos acabar com a fome, vamos acabar com a violência, né? E é importante que a gente pense sobre isso. Será que a fome está diretamente vinculada à violência? Será que a violência está vinculada diretamente com a pobreza? Né? Eu acho que nós temos que pensar sobre isso. Isso é uma causa, né, extremamente mecanicista, é uma lógica, é um raciocínio extremamente mecanicista, né, que
tenta anular todo um contexto e toda uma série de forças que atravessam, né, a questão da fome, a questão da miséria, a questão da pobreza. Quer dizer, a gente não pode, e isso a gente tem aprendido ao longo dos anos, né? A gente não pode, em hipótese alguma, afirmar que com a pobreza está a violência, né? Em 13 de junho de 2004, São Paulo realizou a maior parada GLBT do mundo. Mais de 1.800.000 pessoas foram para as ruas para participar da manifestação. Um desfile da diversidade cultural de uma das maiores cidades do mundo. Vamos conhecer um pouco da história da parada. O embrião das paradas gays no mundo foi uma invasão policial a um bar frequentado por homossexuais em Greenwich Village, em Nova York, nos Estados Unidos. Era amanhã de 6 de junho de 1969 e uma multidão se formou na porta do bar enquanto a polícia liberava alguns fregueses, dando ordem de prisão para drag queens e travestis. Ao sair, todos eram ovacionados pela população. Seguiram-se 3 dias de distúrbios, reivindicações e violência policial. Uma semana depois, aconteceu a primeira marcha gay para comemorar o levante de Stonewall, o nome do tal bar. A partir daí, o dia 28 de junho passou a ser comemorado como o Dia Mundial do Orgulho Gay. Em São Paulo, a parada GLBT tomou proporções gigantescas. É a Associação do Orgulho GLBT quem organiza a parada. E a associação, ela não organiza somente a parada. Existem, além da parada, outros eventos paralelos que acontecem junto da parada, ou seja, a parada é apenas o ápice de diversos eventos. E ao longo do ano inteiro nós temos vários trabalhos sociais, né? Com aconselhamentos psicológicos, aconselhamento jurídico. A parada de São Paulo surgiu após um ato realizado na Praça Roosevelt, em 1996. Um ano depois, aconteceu a primeira passeata, com a participação de 2.000 pessoas. Ano a ano, o número de participantes aumentou exponencialmente. Foram 8.000 em 98, 35.000 em 99, 120.000 em 2000. A parada é um grande espaço de quebra de paradigmas, de quebra de preconceitos, porque, inclusive, na nossa parada, ela é uma parada onde participa toda a sociedade. Ela não é uma parada restrita e exclusiva a homossexuais, né? Nós trabalhamos um conceito e uma ideia de que a militância só é possível através da educação, através do convívio e através de um conflito pacífico, né? Que é exatamente nesses eventos públicos que acontecem principalmente no mês do Orgulho Gay, que é o mês de junho, envolvendo toda a sociedade. Com um número de 1.800.000 pessoas do último ano, a Parada Gay de São Paulo superou as paradas de Nova York, que teve 1 milhão de participantes, e de Toronto, no Canadá, com 900.000 participantes. Gostaria de convidar, então, todos os telespectadores a participarem da próxima Parada do Orgulho Gay em São Paulo, que acontecerá no dia 29 de maio. O tema desse ano é Parceria Civil Já, Direitos Iguais, nem mais nem menos. E fiquem atentos, porque os nossos eventos do Orgulho GLBT começam no dia 22 de maio e se estendem ao longo de junho inteiro. São exposições de fotografia, teatro, cinema, música, enfim, vários espaços de discussão e de diálogo com a comunidade para que vocês possam conhecer melhor o que é ser GLBT e para que nós podemos, enfim, nos conhecer melhor dentro dessa sociedade. Obrigado. Esse mês, o Diversidade veio até a PUC de São Paulo para mostrar um dia na vida do psicólogo da universidade. Mas não é só isso. A profissional que nós vamos conhecer trabalha com a questão indígena, ajudando na inclusão de alunos de várias tribos do Brasil ao ambiente universitário. É a professora Ana Bataglin que está à frente deste projeto. Como psicóloga, ela faz um acompanhamento psicopedagógico dos estudantes indígenas. Eles têm dificuldade porque eles não vêm de escolas muito boas, então de se sentir menos porque não tem condição econômica para xerox, condição econômica para compra de livro. Então a gente tenta trabalhar, encaminhar essas questões dentro da universidade, mas ao mesmo tempo trabalhar a riqueza e o espaço que eles têm de mostrar essa riqueza, né? A riqueza indígena e o espaço. Na PUC de São Paulo, há 55 alunos indígenas matriculados em diferentes cursos. E é o 4º ano que eles têm este apoio dentro da universidade, que vai desde bolsas de estudo até reuniões e encontros. Você é muito quieta, assim, de estar conversando, perguntando, e esse auxílio, assim, dessas reuniões faz com que você fique mais aberta, tenha mais um espaço
e assim, mais firme, né? Ser mais forte para estar fazendo pergunta, para estar indo atrás dos ideais, eu acho importante. E agora a gente está conquistando espaço universitário para estar dando o nosso próprio destino, né? E a atuação do psicólogo com a questão indígena não se restringe aos muros da academia. A gente não percebe a influência que tem na formação do caboclo, do sertanejo do Nordeste, né? E a influência que ainda pode ter pelo que ele pode ensinar para nós. Então, na realidade, é um resgate de identidade dos nossos alunos indígenas, porque nós temos 55 alunos indígenas aqui na PUC, para que a gente possa, eles ao resgatar a identidade indígena deles na cidade, nós possamos resgatar a totalidade da nossa identidade nacional. Então, na realidade, é tanto um trabalho a nível do indivíduo, dos nossos alunos, como um trabalho numa perspectiva mais ampla, da importância